Este é um plano de aula desenvolvido para uma disciplina de práticas do ensino de matemática. E nesse plano, né, a gente vai trabalhar um pouco a questão de atividades na educação infantil para as crianças. Meu nome é Cleiton Eduardo do Patrocínio e aqui a gente vai ter algumas ideias básicas sobre algumas atividades para o ensino infantil. Bom, para começar, o primeiro ponto importante é que quando a gente trata de criança do ensino infantil, sobre todo essa área, é muito complexo para a criança a aprendizagem. Então, se você não fizer de uma maneira correta e bem alinhada, né, o seu objetivo não vai ser alcançado. Por exemplo, quando a gente trata do tema matemática, a criança ela não tem essa noção clara de número. Se você der um número para essa criança, para ela aquilo é muito abstrato. Então ela precisa de algo mais concreto para poder ela compreender melhor a matemática e que no futuro ela não tenha não veja a matemática como uma dificuldade. Se ela for trabalhada desde cedo, isso vai ser muito melhor para o desenvolvimento e para o conhecimento que essa criança vai ter. Então, o que acontece? Quando criança, é muito interessante que a gente trabalhe essa forma mais lúdica, brincando. Então, o brincar é muito importante para essa criança aprender. E essa aula de hoje a gente vai trabalhar, né, nesse plano, uma questão de uso de lápis de cor, de tampinhas, de contar as tampinhas, e vão funcionar de uma maneira bem tranquila. A gente vai passar para os primeiros pontos de como vai funcionar esse planejamento. O primeiro deles é o seguinte: o tema para essa aula, né? É lógico que quando a gente trabalha com educação infantil, você vai estar trabalhando todas as disciplinas de uma vez só. Mas você vai ter os momentos para matemática, para português, e a gente vai ter um momento desse de matemática, tá bom? Esse primeiro momento, então, vai ser o seguinte: a gente vai trabalhar esse momento da matemática. O tema vai ser trabalhando com números de 1 a 10. O público-alvo aqui será o grupo 5 da educação infantil. O objetivo geral é identificar os números de 1 a 10, fazer agrupamentos, relacionar quantidade e números e sequências numéricas mediante brincadeiras lúdicas e atividades cotidianas rotineiras. Quais materiais nós vamos precisar aqui? Então nós vamos precisar das tampinhas, que ele vai ver logo à frente, tampinhas diversas. E aí para o aluno, quando a gente fala tampa, né, a gente costuma ver muito uma imagem do que é uma tampa, mas existem vários tipos de tampas, né? Quanto mais coloridas, melhor, né? Então você pode utilizar da maneira que for mais interessante para você. A gente vai precisar do quadro também. A gente vai usar o quadro para poder escrever algumas coisas, os alunos também anotarão algumas coisas, o pincel, naturalmente. Nós vamos ter algumas atividades em anexo que vão ser demonstradas aqui, e também os alunos vão poder usar lápis de cor para pintar também no final de tudo, tá ok? Passando no ponto adiante, nós vamos trabalhar como vai ser essa aula, tá bom? Então, a primeira coisa importante é o seguinte, que quando a gente trabalha com ensino fundamental, no infantil, tal, principalmente o infantil, você tem que fazer primeiro um acolhimento, fazer aquela acolhida aos alunos, né? Falar com os alunos. E nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com essa parte da matemática. Então, a gente vai ser o seguinte: quando a gente entrar na sala, a gente primeiro vai fazer, né, depois de conversar e colocar a data, a gente vai trabalhar com a ideia da contagem dos alunos. Então a gente vai começar a trabalhar a matemática contando. E essa contagem, na verdade, não vai funcionar num dia só. Você pode fazer num período essa contagem para eles irem se adequando, se acostumando com contar. Então a gente vai fazer isso em mais de uma aula. Mas vamos pegar para esse planejamento de hoje, então. Nesse planejamento, a gente vai fazer o seguinte: no quadro, nós escreveremos aí os alunos, vamos colocar os meninos e as meninas, ok? E a gente vai fazer uma contagem na sala junto, o professor, junto com os alunos, nós vamos contar quantas meninas tem na sala. Vamos dizer, quantos meninos tem na sala? E eles vão contar juntos, todo mundo em voz alta, para ver quantas meninas tem na sala. E aí, um aluno vai ser escolhido, ele vai pegar o pincel, vai vir e escrever no quadro esse número
de alunos que tem no quadro. Primeiro, o número de meninas, tá bom? Quantas meninas tem na sala? Esta aluna vai escrever no quadro. Depois a gente vai fazer uma segunda contagem. Quantos meninos tem na sala? E aí a gente vai contar também em voz alta, junto, quantos meninos vão ter na sala. E depois um aluno vai vir e escrever no quadro esse número, esse valor em número de quantos alunos tem na sala. Ao final a gente vai contar tudo de uma vez só. Ou seja, a gente vai somar, né? Então a gente vai contar total, quantos alunos tem na sala, vamos somar tudo e vamos colocar o total de alunos que nós temos na sala de aula. Então, olha só, a primeira parte dessa atividade é para a gente visualizar o quê? Uma visualização mais prática, mais concreta de números. Então, os alunos vão representar esses números, porque é muito mais fácil para eles entenderem, né, aquilo que é mais palpável para eles, e não um número que é muito abstrato. A gente, depois de fazer essa contagem, a gente vai trabalhar em grupos. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai separar a sala em grupos, né, vai depender do número de alunos que tiver na sala, então pode ser 4 alunos, 5, e a gente vai trabalhar com tampinhas. Essas tampinhas vão indicar esses valores, então cada tampinha um valor, cada tampinha 2 tampinhas, 3 tampinhas, 4 tampinhas e assim em diante. Dessa forma, a gente vai poder ver de forma prática, né, e concreta quanto cada valor vale. E aí, a gente vai separar um número de tampinhas em cada um dos grupos e eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que colocar a representação de cada número. E aí, eles vão ter que fazer essa representação de 1 até 10, ok? Então, como é que vai funcionar isso? Cada aluno vai receber 2 folhinhas. A primeira vai ser de 1 até 5 e a segunda folhinha vai ser de 6 até 10. Compreendido? E aí como é que vai funcionar? Cada aluno vai ter que pegar as tampinhas e colocar quantas tampinhas para representar cada um desses números. Então, para um número 1, uma tampinha. Para o número 2, 2 tampinhas. Para o número 3, 3 tampinhas. Para o número 4, 4 tampinhas. E assim em diante, até chegar ao 10 e colocar as 10 tampinhas. Quando todo mundo tiver terminado, e aí é interessante trabalhar com um grupo, porque quando um aluno tem dificuldade, ele vai poder o quê? Ele vai poder pegar uma ajuda com os coleguinhas também, ou com o professor, porque é uma troca de conhecimento também e ao mesmo tempo uma brincadeira. Eles também poderão, na hora da dúvida, fazer o seguinte: a sala de aula da educação infantil, ela é uma sala ambiente, ela tem um ambiente propício para aquele aluno. Então, se ele olhar para as paredes em volta, ele vai ver números, ele vai ver o alfabeto, ele vai ver tudo. Então, ele pode olhar à sua volta e pegar as informações que estão à sua volta para responder também as questões. Então, isso é importante, porque é o ambiente dele de aprendizagem. Seguindo adiante, a gente vai fazer uma atividade final. Quando todo mundo tiver concluído os números de 1 até 10 e já conseguir entender, a gente vai fazer uma atividade que vai servir para a gente identificar se eles compreenderam essa atividade e vai estar registrada. Então, o que a gente vai pedir? Cada aluno vai ser entregue uma atividade dessas, tá vendo? Com tampinhas. Lembrando que existem várias formas de tampinhas. E essa tampinha vai estar aqui, ó, desenhada em cada uma dessas linhas. O que o aluno tem que fazer? Lembrando que quando você passa uma atividade para o aluno, aquilo tem que estar bem claro. Então, não é só estar escrito, não é só estar escrito aqui, ó. Conte quantas tampinhas que existem em cada linha, registro. Não, você também tem que explicar de maneira clara para que ele compreenda e que não tenha duplo sentido ou qualquer outra coisa. Então, para o aluno do ensino infantil, você tem que esclarecer muito bem o seu objetivo. Você tem que dar exemplo, mostrar para que ele entenda muito bem como fazer. Nesse exercício, quando for entregue, então, eles vão ter que fazer o seguinte: eles vão ter que contar quantas tampinhas tem em cada linha, tá vendo? E colocar aqui o registro do valor. Por exemplo, uma tampinha, o número, o símbolo 1. 2 tampinhas, 2. 3 tampinhas, 3, 4 tampinhas, 4, até chegar ao número 10. Ao final dessa atividade, os alunos poderão fazer o quê?
pintar. E aí vai ser livre, ele vai poder pintar cada tampinha da cor que ele quiser e achar mais bonito. Como tá aqui também já identificado, ó, pinte as tampinhas com as cores que achar mais bonitas. Ele vai pintar e finalizar. Lembrando que as atividades para as crianças, elas não podem ser tão demoradas, né? Porque elas perdem o foco muito rapidamente. Então você tem que fazer uma atividade em que você faça a atividade que organize muito bem, vai demorar um tempo, vai ter um momento lá do intervalo, vai ter um momento de uma outra atividade, para que você consiga concluir da melhor forma. No mais, essa é a atividade. Ela é muito interessante para trabalhar com os alunos e com esse planejamento fica bem claro, tá bom? No mais,